Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amiga, meu amigo, minha amiga, é bom estar aqui com você novamente. Nós mudamos um pouco o formato, e aí? O que você achou? Gostou, não gostou? O fato é que estamos de volta aqui e é um prazer ter você aqui novamente conosco. Deixa aí nos comentários o que você achou desse tempo que a gente passou aí nesse formato diferente. Se gostou, diga que gostou, se não gostou, diga que não gostou, mas o importante é que você esteja participando com a gente. Nós estamos aqui agora com uma lição nova, um tema diferente. A lição se chama O Grande Conflito. Vou pedir para o Guto depois dar um zoom aqui, se for possível. Se chama O Grande Conflito. E nós vamos estar estudando durante todo esse trimestre, então, fatos interessantíssimos. Nós vamos falar sobre esta guerra entre o bem e o mal, aonde surgiu essa guerra, de onde que vai. Se nós vivemos dizendo que Deus é amor, então por que existe tanta maldade no mundo? Muitos e muitos outros temas semelhantes a esse. E é claro, sempre fica aqui o nosso convite. A lição jamais substituirá o estudo da Bíblia. Mas tudo que temos aqui está na Bíblia também. E é um ótimo começo para você ter uma base para começar a estudar a Bíblia. Então fica sempre o nosso convite para você estar participando com a gente. Antes da gente começar, queria introduzir aqui os nossos amigos que estão conosco, o Wellington, lá da Igreja Central. Manda um oi aí pra gente, Wellington. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos. Exatamente. E meu pai que está este ano frequentando lá na Igreja de Fama, ajudando. Inclusive ele tem um recado muito importante para passar para vocês. Tudo de bom para todos. Que Deus esteja conosco nesse estudo. Eu quero aproveitar aqui a audiência do podcast para fazer um apelo a você que está aí do outro lado. Em Fama, embora a gente esteja acostumado a dizer a Igreja de Fama, Fama não tem uma igreja, ela tem um grupo de adventistas que está se organizando, tentando se transformar em igreja. E para isso nós estamos terminando a construção das dependências este ano. As salas de crianças que não existem, banheiros adicionais, as áreas para Santa Ceia, enfim, as dependências que a igreja precisa, e essa construção está em curso. Se você desejar participar dessa construção, da construção de mais uma igreja, da construção de mais uma casa de Deus, eu peço que você procure o tesoureiro da sua igreja e diga que quer fazer uma doação para a Igreja de Fama, qualquer valor que você deseja fazer. Ele vai entrar em contato, então, com o tesoureiro do grupo lá de Fama e você vai poder contribuir, colocar aí a sua ajuda para a construção. É um grupo pequeno, a construção é pesada financeiramente para o grupo exclusivamente, mas nós temos tido a alegria de receber a ajuda de muitas pessoas e certamente você será abençoado por participar da obra. Amém. Obrigado. Então, para que a gente possa começar, como é de costume, vamos fazer a nossa oração. Se você puder aí na sua casa, no seu trabalho, onde você nos ouve, fechar os olhos, feche rapidinho. Se você não puder, então acompanhe com a gente. Vou pedir para o Wellington fazer. Pode fazer, por favor? Santo Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais da sua palavra. Esteja presente com cada um que aqui está falando e também com aquele que nos estão ouvindo. Seja presente em todos os nossos corações e nos dê a tua companhia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a primeira lição tem como título A Guerra por Trás de Todas as Guerras. A gente estava comentando um pouquinho antes da lição começar aqui. O Wellington tá falando que ele deu uma pesquisada, né, Wellington? Falar em guerra tá na moda, né, Wellington? Por quê? Conta um pouco pra gente aí. Eu andei pesquisando aqui no Google agora, Tiago. Tem 95 guerras, conflitos em andamento hoje, atualmente, no mundo. Né? Dentre essas, as mais importantes, aí, que mais falam, né? Essa da guerra da Ucrânia com a Rússia e a outra que é o Israel contra o Hamas. Tá conflitos estourando em todos os lugares do planeta. E várias outras que estão por estourar, né? Carena assim. Mas a gente vai falar aqui de uma guerra por trás de todas essas guerras que está hoje atual, da pior guerra que teve, que foi a Segunda Guerra Mundial, ou de qualquer outra que já teve anterior.
Qual que será essa guerra por trás de todas as guerras? Né? Aqui em Apocalipse 12, versículos 7 e 8, até eu vou ler esse versículo inicialmente, que está ali no verso de memorizar. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiam sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. O verso para memorizar, o verso inicial da lição, já vem contando para nós assim, que guerra é essa que está por trás de tudo, né? Ela teve início não aqui nessa terra, mas lá no céu, né? Começou entre Miguel e o dragão. E aí que eu queria começar, então. A gente passando... Se esta foi a primeira guerra que deu início a uma série de conflitos, como era possível que existisse uma guerra num local que era perfeito? Porque o céu era perfeito, livre de pecado. Como isso é possível, então? Nós não temos uma resposta direta para explicar como o orgulho nasce no coração de Lúcifer. Inclusive, nós somos aconselhados a não buscar uma justificativa para isso, porque isso seria, em última instância, justificar Lúcifer do seu pecado. Quer dizer, se houvesse um defeito de fabricação, né? Lúcifer foi criado com defeito de fabricação e ficou orgulhoso. Ou aconteceu alguma coisa no céu que provocou o orgulho de Lúcifer, né? O que nós sabemos é que o orgulho de Lúcifer nasce como resultado de horas e horas e horas de solidão e autocontemplação, em que ele, encantado com a própria beleza, perde de vista, né, que esta beleza era um dom de Deus, e começa a achar que ele era o responsável por isso tudo. Então, o orgulho nasce, o orgulho é o primeiro de todos os pecados, né? Aliás, o orgulho vai aparecer na segunda lição, porque o orgulho é a causa do egoísmo, né? E o que vai diferenciar Deus de Satanás, né? Que deixa de ser Lúcifer, se torna Satanás, o acusador, é justamente isso, que Deus é movido por amor, Satanás é movido por egoísmo. Mas esse orgulho faz com que Lúcifer pleiteie uma posição como Deus. O que, obviamente, seria impossível, porque o que caracteriza Deus na Bíblia é que Deus tem vida em si mesmo. E as criaturas não. Então, como que uma criatura que não tem vida em si mesmo pode pleitear o lugar de Deus, de doador da vida? Isso é impossível. Mas ele achou que era assim. Aliás, esse é o traço fundamental do orgulho. O orgulho faz a criatura achar que é mais do que é. Esse é o traço do orgulho. O orgulhoso, ele sempre acha que é mais do que é. A Bíblia diz que aquele que acha que é alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, né? O sujeito acha que é muito bom, muito bonito, muito... né, gostosão, é muito inteligente, ele faz, ele acontece, é nada disso, né? Pega um câncer, morre, acabou. Engasga com uma cereja, morre, acabou. Engasga com um caroço de azeitona, morre, acabou. Quer dizer, então, o orgulho, ele tem esse traço. O orgulhoso, ele acha que é mais do que ele é de verdade. Que foi o que aconteceu com Lúcifer, né? Na época era Lúcifer, anjo de luz, né? Estrela da manhã, o principal dos anjos, a obra-prima de Deus, né? E ele se corrompe esquecendo que é criatura, achando que era Deus. Então, quando a gente vai em Isaías 14, em Ezequiel 28, a gente vê ali os traços de personalidade dele. Ele querendo um lugar no trono de Deus, querendo ordenar coisas no céu, querendo tirar Jesus, receber a adoração dos outros anjos. Ele não tinha condição de receber a adoração dos outros anjos, não tem vida própria.
Então, essa questão é fundamental, né? O orgulho nasce no coração dele, não há justificativa, não há desculpa. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele foi avisado, repreendido. Deus teve reuniões específicas com ele, a sós, para dizer, olha, toma cuidado, está acontecendo isso. E a lição tem um trecho de Ellen White que diz que quanto mais falava com ele, mais ele resistia. Ficava bravo. Ele resistia. Não, o que é isso? Vocês estão me acusando. Nada disso. O orgulhoso é assim, né? O orgulhoso não reconhece os erros que tem. O orgulhoso, você chega para ele e diz assim, ó, toma cuidado, isso que você está fazendo não é bom para você. Você não sabe de nada. Né? Você não me conhece. Da minha vida sei eu. Pois é difícil. E isso gerou, então, essa mácula que você disse, né? Era perfeito até que surgiu o pecado no coração de Lúcifer, que se torna, então, um pecado disseminado, né? Porque ele contamina. Eu vejo aqui um detalhe que também acho que é tão importante, porque os seres celestiais, todos esses anjos que foram criados, Lúcifer e todos os anjos, quantos homens, quantas pessoas na Terra, eles foram criados com aquela liberdade de escolha, né? Com aquele livre-arbítrio. Então, Lúcifer tinha a capacidade de escolher, mas ele escolheu se rebelar. Foi a escolha dele. Né? Esse orgulho que partiu, mas ele continuou, igual você acabou de falar, né? Ele continuou suprindo aquilo. E eu vou querer de tal forma que ele escolheu se rebelar. Deus poderia ter acabado com aquilo naquela hora, mas por amor, né? Eu quero pessoas que têm essa capacidade até de rebelar, até de não querer algo que é bom para você. Olha que Deus fantástico. Alguém que tem a capacidade de falar assim, não, você pode até não querer o que eu estou te dando. É algo espetacular, mas você não quer, tudo bem. Eu queria continuar com você mesmo, Wellington, nessa parte de segunda que fala que, né, Lúcifer engana, Cristo prevalece, mas pensando justamente nisso, Lúcifer, por si só, pelo fato de ser uma criatura, e ele tinha noção e tem noção disso, ele não tem vida em si mesmo. E aí, obviamente, ele sabe que ele não poderia vencer Deus diretamente. E aí ele inicia o que a gente pode chamar de uma grande campanha no céu. Porque ele não podia brigar com Deus sozinho. Então o que foi que ele tentou fazer aí no céu? O que ele fez, na verdade, né? Ele começou a causar um caso aqui que é o seguinte. Com dúvidas, acusações. Olha para você ver. Vou gerar dúvida na cabeça dos outros. Vamos gerar acusações que não são fundadas. Mas que os outros também têm a capacidade de escolha. Infelizmente, 1/3 dos anjos do céu escolheram vir com ele. Escolheram se rebelar com ele. E esse veio aqui para a terra. Chegou aqui, o que eles fizeram? Foi falar na cabeça de Eva, a primeira criatura, e ela, por estar próximo olha só, ela ficou próxima do problema, ficando perto do problema sempre. Esse momento que você fica perto da onde esse teste que você fez, começou com dúvidas, com acusações, e aí a liberdade de escolha que ela teve, aceitou. Isso é interessante da gente pensar também. As táticas de Lúcifer em relação a isso mudaram com o tempo? Não muda. Não, nem daquela época, nem nunca. Não muda. É assim. Hoje, obviamente, ele tem um problema pessoal com Cristo, né? É uma tolice a gente achar que ele quer a destruição de Deus, né? Porque só se você for muito, muito louco para você querer que morra a sua fonte de vida, né? Você não vai querer que a sua fonte de vida morra, né? Eu tive que responder isso muitas vezes na igreja já, porque as pessoas perguntam, Lúcifer não sabe que está derrotado? Por que ele insiste nessa guerra, nessa luta, nessa guerra? Bom, eu te garanto que isso é uma resposta que a gente precisaria de uma semana de podcast para dar. Porque precisa mostrar na Bíblia, no Espírito de Profecia, com calma, como é que isso funciona. Mas é basicamente o seguinte, ele não tem opção. Né? Há uns dias atrás ainda, um irmão em fama me perguntou assim, o que Lúcifer quer, afinal de contas? Isso é muito simples.
a árvore da vida. Por quê? Porque ele está morrendo. Ele está morrendo. Então, ele quer acesso à árvore da vida. Quando ele veio à Terra, porque a gente sabe pelo espírito de profecia que existe uma árvore da vida em cada planeta criado por Deus. E tinha uma na Terra, naquela época. E ele achava que, se ele enganasse Adão e Eva, ele teria acesso à árvore da vida. E aí estava resolvido o problema dele, né? Não vou morrer mais, né? Eu fico por aqui e tal. Lê do engano. Quando ele conseguiu, lá na árvore da ciência do bem e do mal, enganar Eva, os arcanjos de Deus já estavam na árvore da vida, protegendo. Não, aqui não. Aqui você não encosta, né? E ele não pôde encostar. Depois, quando o Éden é retirado da terra, né, levado ao céu, a árvore vai junto, ele perde o acesso. Então, o que ele quer, afinal de contas? Ele precisa, para não morrer, ter acesso à árvore da vida. E ele faz o que for necessário, né? A Bíblia diz que ele esfola as nações, né? Ele esfola as nações. É um raciocínio muito simples. O Wellington leu na Bíblia que ele já perdeu uma guerra. Teve uma guerra no céu e ele perdeu essa guerra. Se você já perdeu uma guerra para um exército, você vai para uma segunda guerra com o mesmo exército, com a mesma força que você já perdeu anteriormente? Não, seria burrice. Então, o que ele tem feito na Terra? O que ele tem feito na Terra esse tempo todo? Olha, muito fácil entender. Dizem que em 2022 o planeta Terra gastou 1 trilhão e 300 milhões de dólares em armamentos. E só 60 bilhões de dólares em alimentos, em combate à fome. Então, a gente pergunta, mas por que o planeta Terra gasta tanto dinheiro construindo armas, preparando soldados? A gente imagina, olhando aqui a vida da gente, que é para as nossas guerras. Não é. Isso é para a guerra dele. Quando Cristo retornar, depois do milênio, ele vai juntar tudo isso para tentar conquistar a cidade. Mas não é para matar Deus. É para ter acesso à árvore da vida. Então, assim, Deus vai ter que me engolir. Eu vou ganhar a guerra, ele vai ter que me engolir, eu vou ter acesso à árvore da vida, eu vou recuperar minha vida, minha saúde, e eu vou ficar ali. Entendeu? Eu vou ficar ali. Eu vou sentar no trono, ele vai ter que me engolir, porque o meu exército é maior, porque eu sou mais poderoso e tudo mais. Então, por que nós temos tanta guerra, tanta arma, tanta loucura sobre a Terra? Né? Porque ele tem manipulado a mente dos homens, ele tem trabalhado para a construção desse exército gigantesco que ele pretende, ele acha que vai ser suficiente para... Né? E são tecnologias aí que... Bom, uma vez eu escutei uma entrevista que foi dada para um jornal americano com um general norte-americano ligado ao Pentágono. E o repórter pergunta para ele assim, qual é o nível de armas que os Estados Unidos possuem? E o general responde simplesmente, nós temos armas que vocês nem imaginam. Nós temos armas que vocês nem imaginam que possam existir. Nós temos, né? Para brigar com a Bolívia, com o Paraguai. Guerra nuclear que apertando o botão destrói o mundo quantas vezes? Tá sem... Não tem cabimento. Para que isso tudo? Para que esses soldados todos, esse arsenal todo, essa loucura? Né? Então, ele esfola as nações, porque isso custa dinheiro. Ele esfola as nações, ele arranca o couro das pessoas para construir esse arsenal louco dessa guerra que ele quer travar contra Deus, né? Porque ele precisa recuperar
o acesso à árvore da vida, ou ele morre. Porque ele é só uma criatura. Ele tem consciência disso. Ele sabe disso. Então, esta é a razão pela qual nós brigamos tanto. Construímos tantas armas, tanto arsenal. Mas, velho, então não foi sempre assim. Porque a Terra também já foi um lugar de paz. Como foi que Satanás conseguiu convencer, então, a Terra, que também já foi um lugar perfeito, a fazer isso? Porque você comentou um ponto interessante. Os seres criados por Deus, sem exceção, né? Sem exceção eu digo, claro que você tem animais, essas coisas, mas você tem os seres que comandam os mundos, todos são seres pensantes, seres de livre-arbítrio. Como que Satanás conseguiu derrubar a humanidade, então, para chegar nesse ponto que nós estamos hoje? Seres que saem da mão de Deus perfeitos. Sim. Né? Era perfeito, né? Porque foi criado perfeito. Adão e Eva foi um casal perfeito e viveu num paraíso perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma... nada do que foi. Mas eu achei interessante, olha o que ele fala aqui assim, ó. Satanás foi a árvore que o Celso estava comentando, e visto que Eva se demorava ali, ela ficou... Ó, é a única árvore, tem aqui uma imensidão de árvores, tem uma imensidão de frutos, tem tudo que você está vendo aqui. Então, uma cidade enorme ali, só uma árvore que era ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, que você não poderia tocar. Nela você não pode. Essa aqui era guardada. Essa aqui você não vai pegar do que está aqui. Era a única. Mas ele viu que ela demorava-se ali. Ela ficava contemplando. Por que não? Porque a curiosidade foi... E ele disse, é certo que vocês não morrerão. Deus disse, se você fizer isso, você vai morrer. Satanás falou assim, é certo que não morrerão. E ele falou assim, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Olha a curiosidade. Vão ficar igual a Deus. Vão ficar? E outras, vocês conhecerão o bem e o mal. Eu vou falar uma coisa, não precisamos de conhecer o mal. A gente vive no mal e não precisa dele. E mais interessante que isso, graças a Deus, esse mal já foi extirpado. Vai ter um futuro onde que não vai existir mais esse mal. Graças a Deus por isso, né? Mas se você comer dessa árvore, entrará em uma nova esfera de existência, sentirá emoção e terá uma sensação que nunca teve antes. Eva, Deus estava precisando de você de algo. Aqui, pegue o fruto e comam. Olha como que ele foi... Essa é a tentação. Tentação. A tentação de todo jovem hoje. Continua a mesma. Fala assim, não muda nada. O pai disse assim, meu filho, não faz isso. Não prova isso. Não vai em tal lugar. Até a criança, Celso, vai colocar a mão na tomada lá, você fala, não faz isso, mas ele parece que ele quer testar. Não parece que são chamativos. Né? Aí o pai, a mãe diz assim, meu filho, cuidado. E ele diz assim, meu pai está escondendo alguma coisa de mim. Meu pai não quer que eu vá, que eu experimente. Deve ser muito bom, né? Eu acho que meu pai fazia isso quando era pequeno e agora ele não quer que eu faça. Né? É o mesmo tipo de tentação. É fazer parecer que aquilo que não é da vontade de Deus é mais gostoso, é melhor, emancipa, dá poder, essas coisas. Mas, Celso, né? Eva foi assim. Satanás foi lá e falou com ela. Agora, Adão não. Adão já foi ao contrário, né? Ele escolheu, né? Vou participar do problema porque ela já foi, agora vou eu. E ele tinha ciência daquilo que estava fazendo. Tanto que a Bíblia aponta o homem como responsável pela queda e não a mulher. Né? Paulo diz claramente, a mulher foi enganada, o homem fez conscientemente. Era por escolha dele, né? Consciente. Fez consciente, sabendo o que estava fazendo. E eu acho até, pelos comentários que a gente lê no Espírito de Profecia, que de boa vontade. Sabe aquela coisa assim, ele era apaixonado. Eu vou fazer né? Ele era apaixonado, não é para menos, né? A gente pode imaginar que Eva, saída das mãos de Deus, foi a mulher mais bela que o mundo conheceu. E ele apaixonado diz assim, não, eu vou comer, eu morro junto com ela, e Deus cria outros dois e põe aqui no lugar da gente, né? Mas isso é um clássico da teologia, né? Todas as vezes que a gente quer
tomar o lugar de Deus e ditar nós mesmos as normas, não, faz desse jeito que vai dar certo, dá errado. Entendeu? Já começa por aí. Então, assim, Deus diz não, e ele diz assim, não, tudo bem, eu vou fazer, eu sei que eu vou morrer, mas estou morrendo por amor e tal, e estamos nós aqui, né? Estamos nós aqui. Pois é. Adão não tinha essa visão. É porque Adão, como ser humano, mesmo que ainda perfeito, ele não é Deus, ele não tem a inteligência, a plenitude que Deus tem. E o interessante da gente pensar é justamente isso, porque Deus tinha um plano, né? E a gente vai comentar sobre isso em outras lições, acho que nem dá tempo agora, inclusive, né? Então, a gente pode pensar, nossa, mas então será que Deus já sabia que Adão ia errar, já sabia? Não, a gente vai comentar sobre isso, não dá muito tempo agora, mas o interessante é que Deus já tinha uma saída, né? E que saída era essa? Qual que seria o preço, então, da escolha errada? O que a gente pode pensar? Os casos eram diferentes. Lúcifer e os anjos tiveram muito mais tempo de convívio, muito mais aprendizado, muito mais revelação e muito mais advertências do que Adão e Eva. Posso só fazer um parênteses aqui? Inclusive, a gente sempre acha isso, né? Que as coisas aconteceram em uma semana, né? Não. Quando foi rapidinho, Adão já foi criado, 2 dias depois já estava pecando, sendo expulso. Não. E anos se passaram, né? A gente mais não anos sabe, passaram no céu com Adão do que com os anjos lá, né? a gente não sabe exatamente o tempo, mas eles viveram muito tempo. O Espírito de Profecia nos dá a entender que eles viveram bastante tempo ali e usufruíram das visitas de Deus e tudo mais. Então, mas voltando para Lúcifer, né? Lúcifer e os anjos, eles tinham muito mais revelação e, portanto, o pecado deles e o fato deles apelarem para a guerra, deles guerrearem contra o próprio Deus, torna o pecado deles indesculpável, né? E esse pecado acontece antes da criação. Jesus deixou claro, né, que o homem é criado para ocupar o espaço dos anjos caídos, né? Quando ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Né? Se não existisse, eu dizia para vocês que eu ia construir. Mas como já existe, eu não preciso dizer que vou construir, né? Então, essas moradas vazias da casa de Deus são as moradas dos anjos caídos. Ficaram vazias. E o homem é criado para ocupar estas casas. Jesus diz isso claramente, né? A humanidade é criada para substituir esses anjos, mas a humanidade tem que passar por um período de provação. Acontece que o pecado do homem, embora seja pecado, ele era passível de perdão, diferente do pecado dos anjos. Só que há uma regra universal que diz que vida só se paga com vida. Né? Sangue. Vida só se paga com vida. O preço de uma vida é tamanho, é tão incalculável, que ele só pode ser pago com outra vida. Então, aí vem o que eu chamo sempre de lei primordial de Deus, né? Que é, se comerdes, morrerás. Então é assim, se você está ligado a Deus, você tem vida. Se você se afasta de Deus, você morre. Isto é uma lei universal, vale para qualquer criatura, vale para os anjos, vale para qualquer criatura. É a primeira e mais universal de todas as leis. Afastou de Deus, você morre. Então, o homem se afasta de Deus. E a justiça rasa, né, diz assim, se afastou, tem que morrer. Aí é que Deus entra com a surpresa. Porque nem Satanás esperava por essa. Nem Deus esperava por essa, porque foi Jesus que propôs. E o Espírito de Profecia nos conta que Deus relutou, porque tinha muita coisa em jogo. Deus relutou. Deus assim, mas Jesus disse, não, está certo.
Vão pagar o preço. Eu vou lá e vou morrer. Eu vou lá, eu vou nascer como eles, eu vou provar que a lei de Deus é possível de ser guardada e eu vou pagar o preço. E como eu vou, Jesus falando, né? Como eu vou pagar o preço sem ter um único pecado, o meu preço vale pela vida de todos. Então, isso era tão assombroso que quando Cristo encarna, os habitantes de outros mundos ficam apavorados. Né? O que vai acontecer? E então aí o Espírito de Profecia diz que nós nos tornamos espetáculo do universo. Né? Como se a Terra fosse um teatro, todos aqui olhando, uma sala de cinema, sei lá, e os mundos todos olhando. Mas o amor de Deus encontrou esse caminho. Ele mesmo morreria pelas criaturas. E aí é que a gente vê, Lucas, Wellington, você que está assistindo, a diferença crucial que existe entre um ser que colocou na morte seus companheiros anjos, homens, tentou colocar na morte outros planetas, mas não teve êxito, para que ele fosse honrado. Quer dizer, o orgulho é tão grande que ele prefere matar todo mundo desde que ele seja honrado. E do outro lado, o Deus Criador que diz assim, não, eu, sendo Deus, vou me humilhar, vou virar criatura, vou ser chutado, cuspido, espancado, crucificado, vou morrer e vou devolver a vida para essas criaturas. Então, não tem comparação. Né? Wellington, um último comentário sobre essa parte de quinta-feira. Fazendo isso, então, morrendo em nosso lugar, Jesus agora, como a gente pode ler em Hebreus 4:15, 16... E Hebreus 7:25, a gente vê agora que, por causa de toda essa morte e sofrimento, Jesus agora ele é chamado de nosso sumo sacerdote. O que é isso, então? Agora ele intercede por nós. Aqui tem aqui, qual que é o anseio de Cristo no grande conflito? Qual que é a maior vontade? Qual que é o maior anseio de Jesus? É que eu, você e cada um que está nos ouvindo, que nós possamos estar com Ele no céu. Ele pagou um preço tão alto, como ele estava demonstrando aqui por palavras, veio morrer pelos nossos pecados, veio pagar esse preço da vida que foi assim. Hoje ele é nosso sumo sacerdote, é aquele que está intercedendo entre nós e Deus, fazendo a ponte que nós precisaríamos de fazer para que a gente todos estejamos com ele no céu. É um Deus fantástico. Até ele, na cruz, no dia que ele terminou, está consumado, ali foi o ponto a chave, né? Vamos dizer assim, a virada de chave foi ali. Na hora que ele conseguiu pagar o preço, veio aqui na terra, morreu pelos nossos pecados, passou por todas as provações, sofreu mais do que qualquer outro ser humano aqui nessa terra, do que qualquer outro que poderia acontecer de sofrimento, pagou com a própria vida a nossa liberdade de escolha, e ele me anseia maior que nós estejamos. Só basta a gente escolher, estejamos com ele no céu. É verdade. E às vezes essa escolha que na prática, né, na teoria é tão simples, às vezes na prática a gente põe tanta dificuldade, né? E qual é o elemento de dificuldade? Sempre é o orgulho. O orgulho. Sempre o elemento de dificuldade é o orgulho. É assim, eu cuido do meu nariz, eu mando na minha vida, a minha vida é minha, eu que sei o que é melhor para mim, eu não vou obedecer Bíblia, eu não vou seguir igreja, eu não quero saber, né? A minha vida é minha, o meu dinheiro é meu carro é meu, minha casa é minha, eu sou. Então, o que nos afasta de Deus continua sendo
como foi com Lúcifer, como foi com os anjos, como foi ao longo das eras com os homens, antes do dilúvio, depois do dilúvio. O que continua nos afastando de Deus é o orgulho. Sim? É meu, sou eu que mando, eu que faço, eu que sei, eu. E é o seguinte, né? Como diz o hino, seu coração só tem um trono. Se esse trono é de Cristo, tudo bem. Se esse trono é seu, as chances de você se dar mal são enormes, porque é impossível servir a si mesmo e servir a Deus. Ou é a si mesmo, ou é a Deus. E este é, sem dúvida, o round, né, para usar a linguagem do boxe, este é um round diário que você tem que lutar. Como é que eu faço para subjugar o meu eu e permitir que esse Deus tão maravilhoso tome conta da minha vida? Guie os meus passos, tire de mim a ganância, tire de mim o orgulho, tire de mim os desejos pecaminosos de satisfação pessoal, né? Aquela coisa do eu tenho que me satisfazer, né? Pela comida, pelo sexo, pelo não sei o quê, por isso, por aquilo. Esse desejo constante, né? Eu tenho que curtir a vida. Isso tudo está ligado ao orgulho. Tudo está ligado ao orgulho. Então, todo dia é uma luta. É uma luta para você matar esse danado desse orgulho e deixar que Deus cuide de sua vida. É isso. Queridos, muito obrigado então. A você que nos ouve e nos assiste, também obrigado por estar aqui. Se for possível, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe aí o seu joinha, deixe um comentário. E lembrando que aqui na cidade de Alfenas nós temos 4 igrejas que estão aí à disposição. Então participe conosco também, seja lá na Morada do Sol, seja no Recreio, seja no Itaparica, seja na Igreja Central. Nós estaremos lá aguardando você. Porque, afinal de contas, nesse grande conflito, nenhum de nós está isento. Todos participamos de alguma maneira. Pedi para o meu pai terminar. Faz uma oração para a gente poder ir embora. Antes de terminar, só reforçar o pedido que eu fiz. Se você se sentir tocada, se você se sentir tocado, contribua, participe da construção lá da Igreja de Fama. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, primeiramente, pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus, que abriu mão de tudo no céu, foi verdadeiramente moído, torturado aqui na terra, para que nós pudéssemos ter de novo acesso à vida. Nós te agradecemos porque a tua palavra conta essa história claramente e porque nós temos também a opção de escolher estar ao lado de Cristo no grande conflito. Ajuda-nos também, Senhor, a ter disposição para contar esta linda história a outras pessoas. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau e que Deus te abençoe.